Oi, meu nome é Audrey e vivi um casamento sem amor por 5 anos. Eu achava que minha vida seria infeliz para sempre, mas então tive um caso e meu marido nos pegou. Isso levou a algo completamente inesperado. Tudo começou quando eu tinha 18 anos e estava namorando um cara chamado Joel. Ele foi meu primeiro amor e todos os dias que passávamos juntos pareciam o céu. Mas então, ele de repente terminou comigo por mensagem de texto e desapareceu. Mais tarde, descobri que toda a família dele havia se mudado para outro lugar. Fiquei com o coração partido e não consegui parar de chorar por dias. Me senti totalmente sozinha, como se ninguém se importasse. Mas então, o Walter me ligou. O Walter era meu melhor amigo desde a infância e era como um grande e simpático ursinho de pelúcia. Ele estava tão preocupado comigo e veio até minha casa e conversamos por horas sobre meus sentimentos. E então, ele perguntou se eu queria ir a uma festa que estava acontecendo naquele dia. Eu não queria ir, mas ele continuou falando que eu precisava fazer algo divertido. E foi um erro. O maior erro da minha vida, que me afeta ainda hoje. A festa foi divertida, mas em algum momento comecei a chorar de novo, como se eu fosse uma idiota. Eu saí e o Walter me seguiu. Me olhou nos meus olhos e me beijou. E quando aconteceu, percebi que o Walter era apaixonado por mim desde que éramos crianças. E eu não sentia nada por ele romanticamente. Parecia tão errado, mas eu queria tanto calor e atenção que simplesmente não o detive. E então fomos para a casa dele. E você provavelmente pode adivinhar o que aconteceu a seguir. Paramos de conversar depois daquilo. Eu sabia que não podíamos voltar a ser amigos novamente. O Walter me ligava todos os dias, mas eu nunca atendia. E então, a pior coisa imaginável aconteceu. Engravidei. Eu não sabia o que fazer, e então me encontrei com o Walter. Ele ficou muito feliz com a notícia, e aquilo pareceu estranho. Tentei lhe dizer que queria tirar o bebê, mas as palavras simplesmente ficaram presas na minha garganta. E eu não disse nada. Bem, então contamos aos nossos pais. E a mãe do Walter, que eu sempre odiei, insistiu que deveríamos nos casar. E então casamos. Tudo isso aconteceu 6 anos atrás. Meu filho tinha 5 anos e nós dois o amávamos. O Walter também me amava, conseguiu um ótimo emprego e era um marido e pai incrivelmente carinhoso. Mas eu ainda não o amava. Eu tentava sorrir e ser uma esposa feliz, mas chorava várias vezes por semana enquanto tentava esconder isso dele. Mas como o Walter era um marido tão atencioso, definitivamente percebeu que algo estava errado comigo. Então se esmerou ainda mais. Mas eu ainda estava infeliz. Uma noite, enquanto víamos TV juntos, recebi uma mensagem do Joel, meu primeiro namorado. Imediatamente me levantei e fui ao banheiro para ler a mensagem. Vamos nos encontrar hoje. Eu fiquei chocada. O quê? Escrevi, estou casada. E então me lembrei de todas as noites em que chorei em silêncio. Apaguei minha mensagem anterior. A resposta que enviei então foi: onde? Menti para o Walter e disse que uma amiga queria me encontrar, mas fui ver o Joel. Nos encontramos no café onde nos conhecemos. Meu coração estava batendo forte e eu mal conseguia respirar. Entrei no café e olhei em volta. E ele estava sentado lá. Era como se não tivesse mudado. O Joel ainda estava bonito e parecia o integrante de uma banda. Bem, naquela época era de uma banda. O rosto dele se iluminou quando me viu e me senti muito feliz. E então isso mudou para raiva. Ele partiu sem dizer uma palavra havia mais de 5 anos e estava agindo como se nada tivesse acontecido. Então suspirou e me disse o que realmente aconteceu naquela época. Os pais dele sempre quiseram que o filho fosse advogado e ele odiava isso. Quando disse que não queria ir para outra cidade para fazer faculdade e desejava ficar comigo, eles decidiram se mudar. Tinham certeza de que o filho era apenas um adolescente que não sabia o que era melhor para si mesmo. Naquele momento, o Joel ficou em silêncio e olhou para o chão. Depois de 1 minuto, ele disse, e eu simplesmente não tinha coragem de ir contra os dois. Depois de 2 anos estudando direito, vestindo ternos e cortando o cabelo curto, ele finalmente criou coragem para viver como queria. Largou a faculdade e passou 3 anos da sua vida morando em diferentes cidades, trabalhando em empregos simplórios aqui e ali. Mas ele ainda sentia que estava faltando alguma coisa. Depois disso, olhou nos meus olhos e então nos beijamos. Aí fomos para o apartamento modesto em que ele morava e senti a magia novamente. Era amor, algo de que sentia tanta falta quando estava com o Walter.
Nosso caso continuou por meses. Estávamos saindo muito, ficamos muitas vezes. Olhávamos as estrelas e íamos a festas. Eu estava feliz e confortável, mas fiquei muito confortável e isso estragou tudo. Eu estava cansada de sair sempre ou ficar no pequeno apartamento sujo do Joel. O meu marido deveria ficar até tarde no trabalho e o meu filho na casa da minha mãe. Então fomos para minha casa. O Joel estava tão apaixonado que nem conseguimos ir para a cama. Ele começou a me beijar bem na porta. Acabamos juntos no sofá. E então a porta se abriu e o Walter entrou. Congelamos. Meu marido largou a maleta dele. Seu rosto estava tão diferente. Como se fosse uma pessoa diferente. O Joel ficou assustado, levantou e foi até a porta, mas o Walter o deteve. Lhe falou volte, e o Joel recuou para o sofá. Estávamos sentados lá em silêncio, com medo do que o Walter faria. Ele calmamente se serviu de uma bebida e sentou-se na poltrona. Continuem, nos disse. Estávamos confusos. Mas então ele gritou, continuem o que estavam fazendo. Comecei a chorar. Porém, o Joel pegou minha mão enquanto olhava para o meu marido e depois me beijou. Eu mal mexia meus lábios, pois estava com medo e muito desconfortável. E o Walter continuou a nos olhar, completamente imóvel. Então sorriu com os dentes e disse, talvez vocês queiram alguma música? Ele colocou Frank Sinatra. Ai, meu Deus, meu marido lembrou que o Joel e eu adorávamos ouvir Sinatra quando estávamos juntos. O Joel começou a desabotoar a minha blusa. Fechei os olhos. Eu queria desaparecer. Por quê? Por quê? Por que aquilo estava acontecendo? Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu olhava para o Walter. Naquele momento, ele cobriu a cara dele com a mão e soluçava baixinho. Não aguentei mais e corri para o quarto, tranquei a porta e comecei a chorar no chão. Não era um choro silencioso, mas aquele horrível quando todo o seu corpo treme. Parecia um pesadelo. Alguém bateu na porta. Pensei que era o Walter. Mas então ouvi o Joel. Ele me pediu para deixá-lo entrar. E abri. Ele disse que eu não deveria estar chorando, porque agora não precisávamos nos esconder. Poderíamos fugir juntos. Além disso, nunca mais precisaríamos ver o Walter novamente. Poderíamos simplesmente sair pela janela. Ele disse, você quer ser infeliz para sempre, Audrey? Eu te amo! Olhei para a porta. Ela levava para o Walter. E então a janela, meu futuro com o Joel. Depois de 10 minutos, o Joel e eu estávamos na rua, no carro dele. Olhei pela janela, tudo ainda parecia um sonho. O Joel ficava dizendo o quanto seríamos felizes, que podíamos ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa. E então colocou Frank Sinatra para tocar. Por que ele achou que aquela era uma boa ideia? Não depois daquilo. Chorei de novo. E então aquilo me impressionou. O que eu estava fazendo? Eu tenho um filho! O Walter era a pessoa mais legal de todos os tempos e o Joel nem tinha um emprego. Pare o carro! Gritei. O Joel ficou confuso, então repeti. Ele finalmente parou. Eu disse, me desculpe, e fugi. Corri por 20 minutos até voltar para casa. Abri a porta e vi o Walter na mesma poltrona, seu copo de uísque no chão. Ele estava olhando para o nada, seu corpo quase mole. Caí de joelhos e disse me desculpe pelo menos 100 vezes. E então a vida continuou como sempre. O Walter sorria na minha frente e do nosso filho. Ele estava atencioso e gentil como sempre. E aquilo estava me matando, pois eu sabia que no fundo ele estava muito infeliz e perdido. E que estava bebendo todas as noites quando eu ia dormir. Uma noite fomos a um evento corporativo. Ele era todo sorrisos. Eu também. Continuamos brincando e conversando com seus colegas de trabalho, tentando parecer normais. Foi uma tortura. Então notei que o Walter desapareceu para algum lugar. Aí comecei a procurá-lo e o encontrei em um pequeno quarto escuro. Ele estava com a Mary, sua colega de trabalho. Eu assisti silenciosamente. Ele era muito educado, mas ela estava dando em cima dele e nem estava bêbada. A Mary ria das piadas dele e tocava seus cabelos. E o Walter claramente estava gostando da companhia dela. Então, ela tentou beijá-lo. E eu esperava que ele a beijasse de volta, para que eu não precisasse sentir aquela culpa constante. Mas não. Ele deu alguns passos para trás e disse, eu amo a minha esposa. E saiu correndo, tropeçando em mim. E ficou tão envergonhado que saiu. Eu o segui o mais rápido que pude. O Walter estava entrando no nosso carro. E eu gritei, pare! Porque ele estava muito bêbado.
Tentei impedir e arrastá-lo para longe do veículo, mas meu marido só gritava, "Vá embora!" repetidamente. E então entrou no carro e imediatamente bateu em uma árvore. Corri até lá, mas graças a Deus ele estava bem. Exigi que me deixasse dirigir porque eu não estava bebendo. Ele concordou, sem nenhuma emoção. Estávamos dirigindo em silêncio. Eu mal conseguia segurar minhas lágrimas e então parei o carro. Ele olhou para mim, confuso. Comecei a chorar e lhe disse que deveríamos parar de nos torturarmos. Nós dois estamos infelizes havia anos e ele estava claramente atraído pela Mary. Eu queria o divórcio e nem um centavo do meu marido. Desejava ser amiga dele, criar nosso filho, porque ele era um pai incrível. Finalizei com: "Não quero que sejamos infelizes por toda a vida." Nos abraçamos e choramos juntos. E ele concordou. 1 ano se passou desde então. Nos divorciamos, vendemos nossa casa e nos mudamos para lugares diferentes. O Walter ainda me apoiou um pouco financeiramente e estava feliz com a Mary. E fiquei muito feliz em ver o meu melhor amigo sorrindo como fazia quando tinha 18 anos. Estou sozinha agora. Não estou feliz, mas fico contente por ter fugido do carro do Joel naquela noite. Foi a decisão certa.